Dois parênteses antes de iniciarmos a partilha da palavra. Como é que se chama aquela menina que andava aqui a querer pegar nos microfones? Ivana? Ivana. Sabem que às vezes acontecem coisas nas igrejas que nos fazem recuar ao passado. E eu estava aqui a observar com muita atenção a Ivana e a lembrar-me de como eu era há muitos anos atrás. A minha mãe passava com cada aflição porque eu arranjava sempre uma maneira, não de ir mexer nos microfones, mas de ir agarrar-me à perna do pastor que estava na tribuna a pregar. A tal ponto, isto já foi lá em Angola, há muitos anos atrás, mas a tal ponto que os irmãos diáconos tinham que ter sempre 2 olhos ou 3 em mim, além dos que a minha mãe tinha. A minha mãe tinha 7 ou 8, mas mesmo assim eu conseguia, não sei como, ludibriá-los e aprontar. Ensina ao menino o caminho em que deve andar e deixa-o ser feliz na casa de Deus, porque esse é o propósito também debaixo do céu. Meus queridos, uma palavra de agradecimento ao segundo parênteses, ao pastor, à coordenação do núcleo de jovens de Odivelas, a todos aqueles que ao longo da semana aqui estiveram. Foram laços que fomos estreitando. O final é sempre um bocadinho, fica sempre assim um nozinho na garganta, mas pela graça de Deus terminamos hoje esta semana de oração e esperamos que a paz de Deus, o amor de Jesus e sobretudo a presença do Santo Espírito continue aqui convosco, vá comigo também, e por onde quer que nós andarmos, estejamos sempre cientes de que o nosso Salvador, que nos ama, nos está preparando um lugar na eternidade. Essa é a maior oração. Mas, meus queridos, vamos abrir a palavra. Escolhi para título do tema desta manhã, plenitude. Já vi pelos franzir de nariz de alguns, plenitude, que aqui há um erro gramatical. Será? Já vamos ver. Deixa-me partilhar convosco o primeiro slide. Ok, foi rápido demais. Agora tenho que andar para trás. Pronto, estamos aqui. Erich Maria Remarque é um escritor alemão que viveu as 2 guerras mundiais. Esteve na Primeira Guerra, esteve na Segunda Guerra Mundial e escreveu alguns dos livros que, sobretudo aqueles de entre nós que já estamos na fase adulta, mais ouvimos falar e se calhar até lemos. Não vou dizer todos, vou-me ficar por este que aqui vos apresento e que se chama A Centelha da Vida. É um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Foi um livro que me impactou, que me marcou profundamente e que eu escolhi para hoje partilhar convosco enquanto ilustração para depois a mensagem espiritual. Neste livro, A Centelha da Vida, Erich Maria Remarque, o escritor, fez aquilo que ele mais soube fazer. E o que ele mais soube fazer foi ser crítico dos autoritarismos, dos nacionalismos exagerados, da tentativa de dizer que um é superior ao outro. E neste livro ele escreve de forma magistral, ou ele descreve de forma magistral, aquilo que o ser humano, quando se convence que é melhor, quando se convence que é maior, quando se convence que afinal é tudo, se torna nada, mas terrivelmente também transforma os outros em nada. Ele foi um dos maiores críticos do regime nacionalista alemão que vigorou durante a Segunda Guerra Mundial, o chamado regime nazi, que nós certamente já todos ouvimos falar. Foi muito crítico, as suas obras criticam muito tudo aquilo que o povo alemão permitiu que acontecesse naquela época e por causa disso foi perseguido pelo regime que vigorava então, que governava então na Alemanha. Neste livro, A Centelha da Vida, ele conta-nos a história de algumas pessoas, jovens e adultos, que foram feitos prisioneiros, uns porque eram judeus, outros porque eram comunistas, outros porque diferentes razões, e foram colocados num campo de concentração. Se vocês repararem o desenho, tem uma figura de alguém que já foi humano, mas que está sendo transformado em outra coisa que não um humano, e que está atrás de uns fios de arame farpado.
Neste livro ele conta-nos a história de várias pessoas que viveram nos campos de concentração, essa tragédia que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi a única, infelizmente, ainda hoje há campos de concentração, infelizmente, porque há sempre alguém em algum lugar que se julga maior, que se julga mais do que os outros, e com isso transforma a vida de pessoas em sofrimento. Uma das tragédias que a humanidade atravessou. E nesta semana falávamos nisso, meditando sobre Salomão e a sua época. Mas, meus queridos, neste livro há dois jovens, e por isso eu escolhi, dois jovens que vivem uma experiência que no meio daquela tragédia toda foi interessante. Os dois jovens viviam um de um lado do campo e o outro do outro lado. E isto porquê? Porque as pessoas do sexo feminino estavam separadas das do sexo masculino. Não viviam juntos. Podiam ser família, podiam ser pais, podiam ser filhos, podiam ser maridos, podiam ser esposas, podiam ser namorados ou namoradas, podiam ser irmãos ou irmãs, estavam irremediavelmente separados para aquele que seria o seu caminho último nesta terra, o caminho de morte, porque esse era o propósito dos campos de concentração nazis. Mas naquele campo, aqueles dois jovens que não se conheciam e do qual nós não sabemos o nome, porque os soldados alemães, mal as pessoas entravam no campo, a primeira coisa que faziam para começar a despersonalizá-las e a transformá-las em algo não humano era proibir os nomes. Tu não te chamas mais Pedro, tu não te chamas mais Bia, tu não te chamas mais Arthur, tu agora és o 59, és o 582 ou és o 394. E as pessoas não podiam tratar-se pelo nome. E estes dois jovens, à medida que o tempo vai passando, vão começando a esquecer o seu próprio nome e a assumir que eles são o 59, o 314 ou o 594, não importa. Mas vão se encontrar. Vão se encontrar porque, andando ali pelo campo, um vai reparar no outro. Um era rapaz, o outro era menina, os dois eram jovens, e os dois começam a olhar um para o outro e, de repente, naquela tragédia desumana, começa a aparecer algo de humano. E eles começam a aproximar-se um do outro através do fio de arame farpado. O que o campo tinha era só horrores e era só tragédias. Gente morrendo todos os dias. Os soldados não davam comida às pessoas. As pessoas, para sobreviver, por isso esta figura mostra alguém esquálido, alguém extremamente magro, quase a desaparecer, porque era isso que estava a acontecer naquele campo. Mas diz-nos que aqueles dois jovens, quando se encontraram, encontraram-se por uma razão. É que eles foram para aquele lugar do campo onde o arame os separava com um objetivo. E o objetivo é porque naquele lugar eles conseguiam visualizar um pouco do que estava para lá do fio, para lá do arame farpado, para lá do campo, e aperceberam-se que havia uma colina lá ao longe e que nessa colina estava uma casa muito bonita. E todos os dias eles convergiram para aquele ponto para poder ver a casa. A casa e as flores e as ervas, tudo aquilo que era bonito para lá da tristeza e da tragédia que se vivia naquele campo de concentração nazi. À força de irem observar a casa, começaram a aproximar-se um do outro, os laços começaram a fortalecer-se e agora eles começaram a apaixonar-se um pelo outro. Finalmente, um dia, os soldados alemães desapareceram. Eles saíram da barraca onde dormiam, amontoados uns sobre os outros, convergiram para o local onde eles queriam ver a bonita casa e não viram nenhum soldado alemão. Tinham desaparecido todos. As pessoas começaram a deambular, os outros prisioneiros começaram a sair das barracas, todos a andarem de um lado para o outro, e de repente começaram a ver na estrada, lá ao longe, uns jipes, uns caminhões, vinham em direção ao campo. E quando chegaram ao campo, começaram a ver uns homens vestidos de maneira diferente dos soldados alemães, com outra farda, com outros capacetes, com outras armas, e perceberam que aqueles não eram alemães, mas eram soldados americanos que estavam vindo para finalmente libertar as pessoas que estavam prisioneiras naquele campo de concentração. O campo foi liberto,
Os soldados reuniram todas as pessoas que tinham sobrevivido. Os soldados disseram-lhe: vocês agora estão livres. E eles, os dois, pela primeira vez, saem do campo e vão ter um com o outro, já não mais sem fios de arame farpado entre eles. E agora o que é que eles pensam? Olham um para o outro e dizem: o que é que nós vamos fazer da nossa vida? O que é que vai ser de nós agora? E lembram-se: a casa para onde nós olhamos tantos dias, a casa que nos aproximou um do outro, vamos para lá. E puseram-se ao caminho e vão em direção à casa. Quando lá chegaram, as lágrimas começaram a escorrer, olharam um para o outro e a sensação de desânimo, a sensação de desesperança, a sensação de nada vale nesta terra, apoderou-se deles. Sabem porquê? É que a casa, a bonita casa, para onde eles tantas vezes tinham olhado, era apenas uma fachada. Algum avião tinha passado, algum avião tinha largado uma bomba naquela guerra de tentar conquistar aos alemães aquele território. E a casa, afinal, estava em escombros, estava totalmente destruída. Só a fachada tinha permanecido. A mesma fachada para onde eles estavam olhando todos os dias, mantendo o sonho de que talvez um dia a vida pudesse mudar. E agora, desanimados, eles sentam-se ali no chão ou numa pedra, não sei, como Salomão se sentou um dia refletindo sobre os nada desta vida. E agora, meus queridos, eles olham um para o outro e dizem: mas nós temos um ao outro. Está tudo destruído, mas nós temos um ao outro. E olham ainda mais adiante e o que é que eles veem? Campos, flores, verde, árvores. E eles dizem: há vida para além. Então vamos construir a nossa vida de novo. E dão a mão um ao outro e partem pelo caminho. E esta é uma das cenas do final do livro de Éric Maria Remarque, que eu vos convido um dia a ler, chamado A Centelha da Vida. Por que é que eu vos trago esta experiência destes dois jovens? Meus queridos, porque o ser humano, todos os seres humanos, nós inclusive, nesta luta, nesta guerra contra o mal, nesta luta, nesta guerra contra o pecado, nesta luta, nesta guerra contra um leão que brame, querendo tragar a todos nós, nesta vida, nós todos precisamos de ter algo que esteja diante de nós e que nos oriente e que permita que nós continuemos a ter esperança. Os escritores bíblicos descreveram a palavra de Deus como sendo uma luz. Lembram-se? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Mas só a palavra não chega. Nós precisamos de ter algo para onde fixar o nosso olhar, algo em que nós nos concentremos, algo que permita que nós tenhamos esperança e digamos: o mundo pode estar caos, como aqueles dois jovens viveram, mas há um futuro que será melhor, há um futuro que Deus tem preparado para mim. A Escritura Bíblica toda ela fala nisso, e nós vamos rever apenas alguns pormenores. Reparem, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, tal como na historinha dos meninos, já não mais Saulo, mas agora Paulo, diz: porque a palavra da cruz pode ser loucura para os que perecem, mas para nós ela é o quê? Nós os que somos salvos, nós os que já estamos salvos, diz o apóstolo. O que é que a palavra cruz significa para nós? O poder de Deus. O poder. E vocês já estão a imaginar que aquela casa na colina destruída, para o cristão, para nós que aqui estamos hoje crentes, para os jovens, para as crianças crentes, adventistas, aquela casa destruída vai ser a cruz, onde nós teremos que olhar sempre que o desânimo bater à porta ou sempre que eu me sentir desesperançado. Querem ver? Ainda o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual fez o quê? Suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Depois diz ele, o apóstolo, o anjo, e agora nós voltamos atrás.
a um mundo que está a ficar parecendo caótico, um lugar que tinha sido de desesperança, a cruz onde Jesus tinha morrido, os discípulos completamente perdidos, querendo, desanimando, desistir de olhar para o mais além e para o mais alto, que era a cruz. E agora o anjo vem e o que é que ele lhes diz? Começa por dizer às mulheres: não tenhais medo. Porquê? Porque esse a quem vocês buscais, o que é que elas tinham ido fazer? Tinham ido falar com Jesus? O que é que elas tinham ido fazer? Lembram-se? Subiram a colina, foram ao alto da colina, foram ao lugar da cruz, foram fazer o quê? O que é que elas iam fazer? Não ouvi. Iam embalsamar Jesus que tinha morrido. Mas o que é que o anjo lhes diz? O anjo diz: esse Jesus foi crucificado, mas não está mais aqui. E não está mais aqui porquê? Porque ressuscitou conforme estava escrito. E agora está onde? Onde está? Diz o anjo: não está mais aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos daquilo que ele vos falou, estando ainda na Galileia, e disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. Jesus ressuscitou. E essa luz que continua a brilhar na colina está diante de nós. E eu que vivo num mundo campo de concentração, onde o mal tenta sempre fazer-nos mais mal, eu preciso olhar para a cruz para ter esperança, para saber que o meu Jesus está presente hoje, aqui, agora, em cada momento da minha vida. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Crianças, onde está Jesus? Lições. Está no céu? Aonde? No céu? Sim, mas aonde? O céu deve ser uma coisa muito grande. Digo eu, não sei, eu nunca lá fui. Mas imagino que seja algo grandioso, maior de tudo o que nós já vimos ou ouvimos. Onde está Jesus? Reparem, Jesus, 1 Coríntios 15, Jesus, diz o apóstolo Paulo, apareceu-lhe. Mas antes de lhe apareceu a ele, e por isso ele deu um testemunho tão forte e tão convicto, antes apareceu, ele até diz, a mais de 500 pessoas, das quais a maior parte ainda vivia naquela altura em que ele escreveu isto. Mas apareceu-lhes, contou-lhes, ressuscitou, eles viram, mas depois foi para o céu, como vocês disseram. E no céu, onde é que Jesus está? Ele que suportou a morte de cruz, ele que se aniquilou a si mesmo, ele que se tornou nada para que nós possamos ser tudo. Onde é que ele está agora? Ele, ainda não me disseram, onde é que ele está agora? Está no céu, sim, verdade. Mas onde é que ele está agora? Longe de mim gloriar-me nas coisas perenes deste mundo, a não ser na cruz do meu Senhor. Cá está a casa na colina para onde eu preciso olhar. E agora, meus queridos, aqui está Jesus. Está lá, está dito pelo apóstolo Paulo. Ele está onde? Ele está agora à direita. Aonde? Do trono de Deus. Então, meus queridos, a cruz, que para muitos é vergonha, para aquele que sabe que está salvo, é o trono, é o lugar onde Jesus está hoje, preparando-se para a vinda gloriosa, para nos levar com ele para o reino eterno. A cruz precisa estar diante de mim em cada momento, em cada dia da minha vida. É a casa para onde aqueles dois jovens olharam tantas vezes, que os fez acreditar que eles conseguiriam passar para além daquela tragédia, daquele sofrimento, não morreriam. A cruz permite-me saber que estou salvo, porque o meu Jesus ressuscitou e hoje está à direita do trono de Deus. Meus queridos, disse-me um dos anciãos, é o apóstolo João que está a falar no Apocalipse: não chores, estás triste, estás preocupado, estás desesperançado, tens lutas, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, é a descrição dos 4 animais viventes, e entre os anciãos está um cordeiro, como tendo sido morto. E esta é uma das ilustrações mais emblemáticas que a profecia nos traz. Queridos,
Eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas é engraçado que João olha e não vê lá um leão, vê um cordeiro. Ou verá um leão? Ou verá um cordeiro? Ou verá um leão misturado com um cordeiro ou um cordeiro misturado com um leão? Não sei se vocês já estão a entender o que Deus nos está a querer dizer. Meus queridos, Jesus é o leão da tribo de Judá. É o Senhor do universo, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele por quem eu terei a minha salvação. Mas porque ele se tornou um cordeiro e foi até à cruz, e morte de cruz, ele se tornou o meu Salvador, aquele para quem eu hoje preciso olhar. Alguém aqui que seja curioso? Tu és curioso? Então diz-me lá algo que seja uma curiosidade neste momento. É uma pergunta muito elaborada para ti, eu sei. Alguma coisa que tenha chamado a tua atenção esta manhã? Podem pensar, podem ir pensando, aproveitando o bordão. Como é que tu te chamas? André. Aproveitando ali o bordão do André, que foi o mais corajoso, o primeiro a falar. Diz-me. É? O chocolate. Diz-me lá, onde é que tu viste um chocolate para ficares curioso? Poderia ser, mas não é. Alguma coisa vos despertou curiosidade esta manhã? Enquanto estavam aí sentados ouvindo-me falar? Diga, irmã. Hã? A coroa de espinhos. Embaixo, uma caixa. Há uma caixa, não é? Pois, está aqui uma caixa. Meus queridos, são apenas símbolos e ilustrações. Mas para nós pensarmos no que foi a morte de cruz. Muita gente morreu na cruz, infelizmente, ao longo do Império Romano, ao longo da história. Os romanos gostavam muito de crucificar pessoas. Crucificavam malfeitores, crucificavam pessoas que não concordavam com eles, crucificavam pessoas que não tinham aceitado o seu domínio, crucificaram gente por todas as razões e mais algumas, muitos até inocentes, lá foram parar à cruz. Mas Deus, pregado na cruz, só houve Jesus. Deus é o quê? Deus é amor, muito bem dito. Deus é justiça. Deus é salvação. Mas Deus é sobretudo o quê? Deus é fiel. Mas Deus é o quê, irmãos? Omnipotente. Omnipotente. Uma pessoa que não tem poderes especiais nenhuns ser pregado numa cruz. Os romanos fizeram muitas vezes, infelizmente. Mas Deus, que é todo-poderoso, deixar-se ir até à cruz. E mesmo Satanás tentando para que ele de lá saísse, permanecer ali, dar a sua vida por mim, isto só Jesus fez. Normalmente nós lembramos a morte de Jesus através da coroa de espinhos. Sabemos que o sofrimento foi atroz. A ilustração bíblica diz-nos isso. A irmã Ellen White conta-nos isso também em vários dos seus escritos. A forma como Jesus foi torturado foi terrível. Mas a forma como ele foi pregado foi ainda mais terrível, meus queridos. Como eu disse, é apenas uma ilustração. Não é a cruz. Mas é para vocês terem uma ideia do que terá sido. Do que terá sido a mão de Jesus ser trespassada. Foi daqui deste lado. Era para vocês verem melhor. A mão de Jesus, os pés de Jesus, a coroa de espinhos, ter sido trespassada naquele madeiro e no meio daquele sofrimento todo, Jesus ter decidido dar a sua vida por mim, dar a sua vida por ti, dar a sua vida por nós. A morte foi terrível.
Mas quando expira, Jesus diz: está consumado. Tu és meu. Vais comigo para a eternidade, porque é lá que eu te quero ao pé de mim. Finalmente, meus queridos, a plenitude na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, tornou-se tudo. E esse é o desafio que esta semana de oração tentou trazer para todos nós. Tudo em Jesus. Se nós permanecermos unidos uns aos outros, mesmo que haja fios de arame farpado entre nós que pareçam separar-nos, às vezes pode ser o tom de pele, às vezes pode ser as ideias que circulam por aí, às vezes pode ser a cultura de um ou do outro, às vezes pode ser a saúde de um ou do outro, pode ser tanta coisa. Mas se nós permanecermos unidos, lembrando que Jesus na cruz deu a sua vida por mim, por ti, por todos, então, meus queridos, nós seremos tudo até o Senhor voltar. Tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos até o Senhor voltar. Finalmente, porque eu sei que o meu Redentor vive, este é Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Tal como os anjos disseram às mulheres e aos discípulos: não está mais aqui, não o procurem aqui. Ele ressuscitou. E agora, meus queridos, enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Finalmente, meus queridos, que Jesus esteja presente no vosso coração. E que o vosso coração, partilhado com o coração de Jesus e com o coração de todos os que estão ao vosso redor, os mantenha nesta caminhada, até o Cordeiro no trono se levantar e disser: finalmente está consumado. Deus abençoe a todos, é a minha oração. Pai nosso que estás nos céus, meu bom Deus, ó meu querido Pai, um obrigado muito especial por Jesus esta manhã, Senhor. Muito obrigado pelo que Jesus já fez por mim e por estes queridos irmãos. Muito obrigado pela fé que despertou no nosso coração, na nossa mente. Muito obrigado por tantos momentos em que nos permites ter fé, ter esperança, seguir em frente, apesar das dificuldades, dos problemas, das lutas e das tentações, Senhor. Nesta hora queria pedir-te que tu realmente ponhas na nossa mente e no nosso coração essa visão extraordinária do Cordeiro que um dia se levantará para me vir buscar, para nos levar para a pátria eterna, Senhor. Que possamos manter bem viva essa ilustração na nossa mente, porque ela, Senhor, um dia se materializará e em glória nós subiremos ao encontro da eternidade, Senhor. Abençoa cada um dos que aqui está, leva-os em paz aos seus lares, permite que a escola sabatina também possa decorrer com toda a serenidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.